Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim, que estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISME por meio da resolução de questões de provas anteriores, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai iniciar o estudo da física do PISME 3 com a parte de eletrostática, beleza? Basicamente eu vou seguir com vocês a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores, então eu vou resolver questões sobre o tópico da aula e a cada questão que eu resolver, eu também vou fazer uma revisão teórica para que vocês não fiquem perdidos no decorrer da aula, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Galera, a parte de eletrostática ela é muito extensa, então eu não acho vantajoso a gente fazer uma revisão dos assuntos questão por questão, visto que muitas questões apresentam o mesmo assunto ou assuntos misturados. Então o que eu acho mais vantajoso? Eu acho mais vantajoso a gente fazer uma revisão teórica dos principais tópicos de eletrostática primeiro, depois a gente inicia a resolução das questões, beleza? Então, vamos lá galera. Primeiramente, a gente tem que entender qual que é a ideia básica de eletrostática. O que seria eletrostática, Eugênio? Bom, eletrostática é basicamente o ramo da eletricidade que tem como foco de estudo as cargas elétricas em repouso. O primeiro conceito que a gente vê em eletrostática, inclusive, é o conceito de carga elétrica. E existe uma fórmula para calcular a carga elétrica de um condutor. Qual que seria essa fórmula, Eugênio? Então vamos lá. Carga elétrica vai ser dada basicamente pelo número de elétrons, que a gente escreve como sendo N, multiplicado pela chamada carga elementar. Então, olha só, vou até enunciar isso aqui para você, vou até destacar. Então, esse N aqui vai ser o número de elétrons. O que seria elétron, Eugênio? Vamos lembrar do PISME 1. Elétron, carga negativa. Tá? Opa, não tinha que ter esse sinalzinho de menos aí em cima do E, não, tá? Esse E é de carga elementar, tá bom? O sinalzinho negativo em cima do E é só quando a gente quiser representar elétron, tá? Então, esse N aqui vai representar para a gente o número de elétrons, ou seja, o número de cargas negativas. E esse E, galera, vai ser a chamada carga elementar, que vai ser uma constante, que você não precisa decorar. Os exercícios vão fornecer para você, tá? Caso seja necessário usar, tá? É uma constante que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Beleza? Unidade de carga elétrica vai ser chamado Coulomb. Beleza? Show de bola? Bom, galera, agora uma coisa que a gente tem que entender bem aqui, antes de iniciar a parte de eletrização, que é o tópico subsequente à carga elétrica. Vamos lá. Existem dois corpos que a gente estuda muito aqui na eletrostática, o chamado condutor e o chamado isolante. Qual que é a diferença de um para o outro, Eugênio? Vamos lá. O condutor vai ser o corpo onde as cargas elétricas vão estar distribuídas uniformemente. Então, se eu tivesse, por exemplo, um condutor nesse formato aqui, tá? Eu vou fazer algo bem irregular, tá? O condutor, vamos supor que ele tenha carga positiva, ele seja dotado de cargas positivas. O condutor ele vai ter essas cargas distribuídas de forma uniforme, beleza? Então, isso define um condutor. As cargas vão estar distribuídas de forma uniforme. O que define um isolante? O isolante ele vai ter as cargas elétricas distribuídas de forma não uniforme, ou seja, irregular, não vai seguir um padrão. Beleza? Se você reparar aqui no primeiro desenho, as cargas estão bem distribuídas, estão distribuídas uniformemente. Aqui nesse outro desenho, você nota que as cargas elas não estão seguindo um padrão. Beleza? Então, essa que é a diferença entre condutor e isolante. No condutor, a gente tem as cargas sendo distribuídas uniformemente, e no isolante as cargas não estão distribuídas uniformemente, beleza? Agora, uma observação importante aqui. A gente costuma ver muito em exercício alguns termos como sendo corpo eletrizado positivamente, corpo eletrizado negativamente, corpo neutro. O que significa isso? Vamos lá. Conforme eu já falei para vocês, o elétron é a chamada carga negativa, certo? Beleza, Eugênio? Então vamos lá. O que seria a carga positiva? A carga positiva é o próton. Vamos lembrar do PISME 1, hein, gente? Então vamos lá. Então, corpo neutro. Tá, corpo neutro. Aí eu vou abreviar aqui, ó. Aí eu vou colocar elet mais e elet menos. O que significa esse elet mais e esse elet menos, Eugênio? Esse elet mais significa eletrizado positivamente. E esse elet menos significa eletrizado negativamente. Ou seja, corpo com carga positiva, corpo com carga negativa, beleza? Basicamente é isso. Qual que vai ser a ideia, galera? Um corpo ele vai ser classificado como sendo neutro, ou seja, sem carga, quando o número de elétrons é exatamente igual ao número de prótons. Suponha que um corpo ele tem 10 cargas positivas, ou seja, 10 prótons e 10 elétrons. Qual que é a carga desse corpo? Hoje, a carga vai ser zero, né? Isso.
10 cargas positivas vão anular as 10 cargas negativas. Show de bola, entendi, Eugênio. Agora, quando que um corpo ele vai ser eletrizado positivamente? Ou seja, quando ele vai ter carga positiva? Simples. Um corpo ele vai ter carga positiva quando o número de prótons for superior ao número de elétrons, beleza? Basicamente é isso. Eugênio, então vamos supor o seguinte, se um corpo ele tiver 10 cargas positivas e 7 cargas negativas, esse corpo vai estar eletrizado positivamente? Sim. Olha só, você tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, 7 positivas vão se anular com 7 negativas, e ainda vão sobrar 3 cargas positivas. Então, esse corpo ele está eletrizado positivamente, ou seja, ele tem carga positiva. Beleza? O mesmo vai valer para um corpo eletrizado negativamente. Corpo eletrizado negativamente vai ser aquele corpo que apresenta um número de elétrons superior ao número de prótons. Beleza? Basicamente é isso. Beleza? Então, se eu tenho um corpo com 10 cargas negativas e 7 cargas positivas, esse corpo vai estar eletrizado negativamente. Por quê? 7 cargas negativas vão se anular com 7 cargas positivas. E ainda vão sobrar 3 cargas negativas. Então esse corpo está eletrizado negativamente. Ou seja, ele tem carga negativa. Beleza? Então, galera, essa é a parte mais inicial. Tudo bem até aí? Beleza? Agora, galera, a gente vai entrar num tópico que costuma cair bastante. E é o tópico, inclusive, que menciona a primeira questão que a gente vai resolver, que é a parte de eletrização. O que significa eletrização, Eugênio? O processo de eletrização, galera, basicamente é o processo pelo qual um corpo sem carga, ou seja, um corpo neutro, adquire alguma carga. Então, essa é a definição básica de eletrização. Então, a gente tem inicialmente um corpo neutro, ou seja, ele não tem carga, número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, e a partir de um certo processo ele vai adquirir uma carga, seja ela positiva ou negativa. E esse processo a gente chama de eletrização. E quando a gente pensa em eletrização, tem 3 métodos principais de eletrização. Tem a chamada eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução, beleza? Antes de eu explicar esses métodos, bate um print da tela aí para você copiar depois, ou se você quiser pausar para copiar, pode pausar porque eu vou apagar agora, beleza? Então, já deu tempinho para vocês printarem aí. Se você quiser pausar também, é válido. Agora eu vou apagar. Então, galera, quando a gente pensa em eletrização, a gente vai ter basicamente 3 métodos, conforme eu acabei de falar. Então, eu vou abreviar aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, eu vou colocar ELET, tá? Esse ELET diz respeito à eletrização. A gente vai ter eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Perdão, gente. Ó, atrito, contato e indução. Qual que vai ser a diferença entre esses métodos? Vamos lá. Galera, o que significa eletrização por atrito? Basicamente, você vai pegar 2 corpos, vai atritar esses corpos de tal forma com que o corpo que estava neutro adquira alguma carga. Então, qual que vai ser a ideia? Vamos lá. Suponha que o seguinte. Suponha que eu tenha um bastão. Eu vou trocar aqui a cor para não ficar... Ó, suponha que eu tenho um bastão eletrizado positivamente. Tá? E eu tenho aqui um pano um pano neutro, tá? Vamos supor que esse pano aqui está neutro. Tá. Qual que é a ideia? O que eu posso fazer para esse pano adquirir uma certa carga? Bom, eu posso atritar esse pano com o vidro, com o bastão de vidro, né? Posso atritar. E a partir do momento que eu atritar, esse pano aqui ele vai adquirir uma certa carga. E sempre que a gente utilizar a eletrização por atrito, os corpos eles vão adquirir cargas opostas. Então, se um corpo ele tinha carga positiva, o corpo que foi atritado com ele vai adquirir carga negativa. Beleza? Então, olha só, o bastão aqui, ó, ele é positivo, não é? Eugênio, você acabou de falar. Então, se eu atritar esse bastão com esse pano que está neutro, o pano, após o atrito, vai adquirir uma carga negativa. Beleza? Então, na eletrização por atrito, os corpos vão adquirir cargas de sinais opostos. Sério, gente? Sério. E quando a gente pensa em eletrização por atrito, existe uma coisa chamada escala triboelétrica, que é basicamente o seguinte, ó, os exercícios costumam fornecer isso, tá? Quando você quer saber qual dos materiais vai adquirir carga positiva ou negativa, vai ter uma escala, tá? E é uma escala que segue a seguinte métrica, ó, vou fazer aqui uma setinha rapidinho só para vocês entenderem, tá? Então a gente tem aqui para cima aqui positivo, para baixo negativo. Então eu vou colocar 4 objetos que podem ser colocados aí na prova, que são objetos do nosso dia a dia, tá? Então a gente tem aqui vidro, cabelo humano, tá? Então eu vou colocar aqui cabelo, vou colocar aqui lã e vou colocar seda. Vou colocar 4 objetos. Qual que vai ser a ideia?
Se uma questão te fornecer uma escala dessa e perguntar qual dos objetos que após ser atritado vai ter carga negativa, você vai ter que saber interpretar a série trigoelétrica ou a escala trigoelétrica. Mas como é que eu faço isso, Eugênio? Vamos lá. Bom, seguinte, a gente tem o chamado vidro, que está mais perto do positivo, não está? O vidro está mais perto do positivo em relação aos demais, não está? Pô, Eugênio, tá mais próximo do positivo, certo? Está mais acima. Se eu quiser atritar o vidro com a seda, como é que vai ficar a questão dos sinais, Eugênio? Vamos lá, simples, você sempre vai usar essa sacada que eu vou te passar agora. O objeto que estiver mais acima, ou seja, mais perto do positivo, vai adquirir carga positiva, beleza? Então, ó, se eu atrito vidro e seda, o vidro não está mais perto do positivo? Pô, Eugênio, tá. Então o vidro vai adquirir carga positiva e a seda vai adquirir carga negativa. Beleza? Show. Agora, olha só. Se eu pego, por exemplo, o cabelo e atrito com a lã. Concorda comigo que o cabelo está mais perto do positivo do que a lã? Concordo, Eugênio. Então o cabelo ele vai adquirir carga o quê? Carga positiva. E a lã vai adquirir carga negativa. É isso, Eugênio? Isso. Agora olha só, se eu atrito a lã com a seda, qual que está mais perto do positivo, Eugênio? Olha só, a lã ela está mais perto do positivo que a seda. Então a lã vai adquirir carga positiva e a seda carga negativa. Pô, Eugênio, é assim que eu estudo então essa parte de série trigoelétrica? Sim. Quis explicar isso para vocês, porque se cair numa prova, vocês podem pensar que é algo difícil, quando na verdade não é. É algo bem fácil. Beleza? Show de bola? Beleza, galera. Agora, se você quiser bater um print aí dessa escala trigoelétrica, bate o seu print que eu vou ter que apagar para explicar outro método de eletrização. Tá bom? Então, apagando aqui. Acredito que deu tempo para você printar aí, né? Ou pausar, né? Show. Agora, vamos lá. Eletrização por contato. Galera, quando a gente tem uma eletrização por contato, basicamente o próprio nome já diz, né? Você vai ter dois corpos em contato, tá? E qual vai ser a ideia? Aqui a gente costuma usar muito a analogia de esfera, tá? Então suponha que eu tenho uma esfera A e uma esfera B aqui. Então vamos supor o seguinte, suponha que essa esfera A ela está com carga positiva e a esfera B está neutra. Se eu coloco essas duas esferas em contato, eu aproximo a esfera A da esfera B. Após o contato dessas esferas, elas vão adquirir cargas de mesmo sinal. Então, Eugênio, quer dizer então que a esfera B vai ficar com a mesma carga que a esfera A? Sim. E como a esfera A inicialmente estava positiva, ela vai continuar positiva. Então, ambas vão ficar positivas. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Agora, o que seria eletrização por indução, Eugênio? Na eletrização por indução, a gente vai ter algo parecido com a eletrização por contato, só que vai mudar um pouquinho a dinâmica. Tá? Então vamos supor que é o seguinte, ó, suponha que eu tenho aqui uma esfera A presa a um bastão e uma esfera B aqui neutra. Tá? Essa esfera A ela tem carga positiva. Essa esfera B está neutra. Quando eu aproximo essa esfera A da esfera B, como essa esfera B está neutra, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, a carga total dela é zero. O que vai acontecer? Quando eu aproximo essa carga positiva, essa esfera de carga positiva aqui da esfera B, os elétrons, as cargas negativas que a esfera B tem, vão ficar aqui, ó, sendo atraídos, né, pelo princípio da atração das cargas, que eu vou explicar para vocês. Tá? E as cargas positivas da esfera B vão se afastar pelo princípio da repulsão de cargas, que eu já vou explicar para vocês. O que vai acontecer? Note que essas cargas elétricas negativas aqui, ó, elas estão sendo atraídas pelo corpo positivo. E as cargas positivas aqui estão sendo repelidas. O que a gente vai fazer? A gente vai, basicamente, aterrar esse condutor B aqui, esse corpo B. Quando eu aterro esse condutor B aqui, esses prótons que estão aqui, ó, eles vão para a superfície da Terra. Beleza? Depois a gente desliga o aterramento e a esfera B vai adquirir carga negativa. Então, na eletrização por indução, os corpos vão adquirir cargas de sinais opostos. Agora, galera, eu sei que essa parte de princípio de atração de carga pode ter ficado um pouquinho confusa. Então, vamos lá. A gente tem basicamente dois princípios na eletrostática. Então, princípios da eletrostática. A gente tem basicamente dois princípios. Então, não acho que isso vai ser difícil para vocês visualizarem. Tá? Então, princípios da eletrostática. Beleza? Então, vamos lá.
Primeiro princípio, carga inicial é igual a carga final. Isso explica essa questão da eletrização por contato. Tá? Então, o primeiro princípio é esse aqui. Carga inicial é igual a carga final. Então, olha só. A carga inicial aqui era 0. Vamos supor que isso aqui seja, sei lá, 2 microcoulomb. Tá? 2 microcoulomb é a carga de A. A carga de B, no caso, vai ser 0. Né? A carga final, a carga inicial ó, é 0 mais 2 microcoulomb. Então, carga inicial é 2 microcoulomb. Concorda comigo? Então, a carga final, pelo princípio de conservação das cargas, tem que ser 2 microcoulomb. Tá? Eu vou explicar para vocês essa questão de micro, de nano, que são alguns prefixos que vão aparecer aí nas questões. Tá bom? Show! Então, o primeiro princípio é esse. A carga elétrica ela se conserva, ou seja, a carga inicial é necessariamente igual à carga final. Segundo princípio, esse aqui eu acredito que vocês já devam saber, né? Porque tem muito um trocadilho aí, a questão do romantismo aí, que as pessoas costumam falar nas novelinhas, nas séries aí, que os opostos se atraem. Isso daí, na verdade, é um princípio da eletricidade, é um princípio da eletrostática. Qual que é a ideia, galera? Cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Beleza? Então, por isso que quando eu aproximo essa esfera de carga positiva aqui, os elétrons da esfera neutra se atraem. Né? Então, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu pego duas esferas de carga positiva e tento aproximar elas, elas vão se afastar, elas vão se repelir. Agora, se eu pego duas esferas, uma eletrizada positivamente e outra eletrizada negativamente, a gente vai ter uma força elétrica de atração entre as duas. Beleza? Então, os sinais opostos se atraem, sinais iguais, a gente vai ter uma repulsão. Repulsão, ou seja, afastamento. Beleza? Então, galera, essa parte inicial aí já foi introduzida. Beleza? Então, temos aí 16 minutos, achei que ia ser uma revisão bem breve, mas né, acho que é necessário. Agora, galera, só para a gente não perder muito tempo, eu vou ter que dar uma agilizada aqui. Mas essa parte mais básica é fundamental para que vocês não fiquem com dúvida. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Alguns prefixos que vocês têm que saber o que significam. Vamos lá. M minúsculo, esse micro aqui, tá? Que parece um U, né? Esse N aqui e esse P. São múltiplos, tá? Esse M, galera, vale 10 elevado na menos 3. Tá? Esse U vale 10 elevado na menos 6. Esse N vale 10 elevado na menos 9. E esse P vale 10 elevado na menos 12. Eugênio, tem que decorar isso? Isso aqui você tem que decorar. Porque as questões não vão te fornecer quanto vale esses múltiplos aqui não. Tá? Pode aparecer um exercício lá falando que a carga ela tem 2 microcoulomb. Você vai ter que interpretar que esse micro... essa letrinha aí equivale a 10 elevado a menos 6, beleza? Então você vai ter que decorar isso aí, beleza? Galera, agora só para a gente finalizar bem aqui, a parte de força elétrica e campo elétrico, que está faltando. Quando a gente pensa em força elétrica, conforme eu já falei, essa força ela pode ser de atração ou repulsão, devido ao princípio de atração e repulsão das cargas. Mas a gente calcula a força elétrica usando essa fórmula aqui, ó. Força elétrica vai ser igual ao produto das cargas dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então vamos supor que é o seguinte, que eu tenho aqui uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, só para diferenciar, tá? Então olha só, como essas cargas elas têm sinais opostos, elas vão se atrair. Então a gente vai ter aqui forças de atração. Então uma F para cá, uma F para cá, tá? E essas cargas elas vão estar a uma certa distância D, beleza? Então a fórmula é essa aqui. Tá? E por que tem esse módulo aqui? Esse módulo aqui é para garantir que a força vai ter um valor negativo, vai ter um valor positivo. Beleza? Então essa que é a ideia básica de força elétrica. A gente costuma também chamar essa fórmula aqui de lei de Coulomb. Tá? Então por isso que lá no título da aula está lei de Coulomb. Beleza? Agora, para a gente encerrar a parte de campo elétrico. Beleza? O que seria o campo elétrico? Bom, o campo elétrico ele leva muito em consideração a questão da força elétrica. Para a gente ter campo elétrico, a gente tem que ter força elétrica inicialmente. Então a gente vai ter sempre uma carga grandona, uma carga notável e uma carga menorzinha, que a gente chama de carga de prova. A carga de prova ela tem como função primordial basicamente determinar se existe campo elétrico ou não. Então, olha só, no caso, a gente tem aqui
duas cargas de sinais opostos, existe uma distância entre elas, então existe força elétrica. Se existe força elétrica, existe o chamado campo elétrico, beleza? O campo elétrico, galera, ele é definido basicamente como sendo a força elétrica dividida pela carga de prova. Só que a força elétrica ela pode ser escrita como K Qzinho dividido por D quadrado. Isso aqui dividido por Q, a gente pode simplificar esse Q com esse Q. Então a gente pode escrever o chamado campo elétrico de uma outra forma, né? A gente pode escrever o campo elétrico como sendo Qzão sobre D quadrado. Beleza? Show de bola? Basicamente é isso aí. E uma observação importante. Se uma carga é positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica vão ter a mesma direção, o mesmo sentido. Se uma carga é negativa, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica vão ter sentidos opostos. Tá bom? Eugênio, são vetores? Sim, força é um vetor e campo elétrico também é vetor. Tá? Se é vetor, logo você vai ter que trabalhar com adição vetorial, soma vetorial, se for o caso. Tá bom? Beleza? Show de bola? Então até aí tudo bem? Pô, gente, tranquilo. Beleza. Agora, galera, uma coisa que eu quero destacar com vocês aqui. A questão da orientação, né, do vetor campo elétrico, eu quero chamar a atenção disso aqui com vocês. Né? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui dois exemplos bem rapidinho, só para a gente não ficar faltando isso aqui, para a gente poder partir para as questões. Tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, qual que é a ideia? A gente tem basicamente uma carga de prova negativa e aqui a gente tem uma carga de prova positiva. Tá? Essa aqui é a carga que a gente usa. Essa carga de prova é a que a gente usa para determinar se existe campo elétrico ou não. Se existir força elétrica, vai existir campo elétrico. Beleza? Nesse caso aqui, as cargas têm sinais opostos. Né? Então a gente vai ter o que? A gente vai ter atração. Né? Sim, então a gente vai ter força elétrica de atração aqui. Só que olha só, você concorda comigo que essa carga de prova é negativa? Eugênio, ela é negativa. Então o vetor campo elétrico ele vai ter sentido oposto ao do vetor força elétrica. Quando a carga de prova é negativa, os vetores campo elétrico e força elétrica vão ter a mesma direção, sentido oposto. Agora, nesse caso aqui, carga de prova positiva. Qual que vai ser a ideia? Carga de prova positiva, primeiro a gente vai ter uma força de repulsão. Então, a gente vai ter força elétrica de repulsão. Então, essas cargas vão se repelir. E o vetor campo elétrico aqui vai ter o mesmo sentido do vetor força elétrica, nesse caso. Beleza? Show de bola? Agora, só para a gente encerrar, a parte de blindagem eletrostática. Essa parte de blindagem eletrostática explica, por exemplo, o seguinte. Se você estiver andando de avião ou andando de carro ou de ônibus, se um raio cair sobre a cobertura metálica do avião, do ônibus ou do carro, você não é eletrocutado. Mas por que não, Eugênio? Porque existe uma coisa chamada blindagem eletrostática, que foi exemplificada por uma coisa chamada gaiola de Faraday, que diz basicamente o seguinte, ó, que o campo elétrico interno de um condutor é zero. Campo elétrico de um condutor é zero. Tá? Então, essa partícula, esse corpo que tem uma cobertura metálica, ele é considerado um condutor, porque ele tem carga elétrica e a carga elétrica está sendo distribuída uniformemente. Então, se um raio cai sobre um veículo, por que as pessoas que estão dentro desse veículo elas não sofrem nenhum impacto? Simples, porque existe uma coisa chamada blindagem eletrostática, ou seja, o campo elétrico interno vai ser zero. E o fato do campo elétrico interno ser zero vai impedir com que a corrente elétrica, a carga elétrica, ela ultrapasse a superfície metálica. Então a superfície metálica ela é como se ela fosse uma barreira. Beleza? Então a gente chama isso aí de blindagem eletrostática. Agora só para encerrar, vamos conceituar energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é dada por Qzinho, dividido por D. Por que eu estou conceituando isso? Porque se cair lá, vocês não podem confundir com força elétrica. Note que força elétrica é diferente. Ó. A fórmula é parecida, mas é diferente. A energia potencial elétrica ela pode ser negativa. A força elétrica não vai ser negativa. Beleza? E aqui, ó, note que tem um módulo aqui para evitar que seja negativa a força. E a distância aqui embaixo vai dar ao quadrado. Então, fiquem atentos com essas diferenciações. Galera, agora sim a gente pode iniciar a resolução das questões, beleza? Acredito que tenha sido uma revisão bem proveitosa e acho que vai ser bem melhor resolver as questões agora. Porque acredito que a gente vai conseguir até resolver mais rápido, porque eu não vou ter que ficar parando toda hora. Beleza? Então, vamos lá.
Agora a gente vai ter que apertar um pouquinho a marcha, beleza? Se for o caso, eu faço uma segunda parte da aula, mas acredito que não vai ser necessário. Então, vamos lá. Primeira questão com o Pismo de 2003 diz o seguinte pra gente, vamos lá. Considere 12 esferas condutoras A e B em contato e inicialmente neutras, que são colocadas próximas a um bastão carregado positivamente. Após essa aproximação, fecha-se a chave C, de tal forma que a esfera B é aterrada conforme a figura abaixo. Após abrir a chave C, e afastarmos o bastão das 12 esferas, pode-se afirmar que... Então, vamos lá, galera. O bastão está eletrizado positivamente. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar disso. Isso aqui, então, vai ser uma eletrização por indução. Se ele está eletrizado positivamente, quando ele se aproxima dessas 12 esferas neutras aqui, elas vão adquirir carga negativa. As 12 esferas vão adquirir carga negativa. Primeiro, a esfera A vai adquirir carga negativa. Mas como ela está em contato com a esfera B também adquire carga negativa. Beleza? Show de bola? Aí a questão fala que a esfera B ela é aterrada. Né? Ó, após a aproximação, fecha essa chave C. E a esfera B vai ser aterrada. Com isso, a esfera B vai ser neutralizada. Certo? Então a esfera B vai ficar com carga zero. Beleza. Então, quando essa chave aqui ela é fechada, a esfera B fica com carga zero, mas somente a esfera B, tá? Só a esfera B. Aí depois que a chave B é aberta, a gente afasta o bastão, o que acontece? Como essa esfera A fica com carga negativa devido à indução do bastão aqui, ela vai continuar em contato com a esfera B, a chave C vai ser aberta, tanto a esfera A quanto a esfera B vão ficar com cargas negativas. Então, galera, o gabarito para a nossa questão, se a gente for olhar aqui, de cara, a gente acha que é a letra A. Beleza? Então, só recapitulando o raciocínio. Esse bastão de carga positiva foi aproximado das 12 esferas que estão em contato, certo? Depois da aproximação, a chave C é fechada, tá? Elas estavam aqui com cargas negativas, certo? Aí depois que elas estavam com cargas negativas, a chave C é fechada, a esfera B fica neutralizada. Depois, a chave C é aberta, o bastão é afastado, a carga A adquire carga negativa. Como ela está em contato com a esfera B, a esfera A está com carga negativa, como ela está em contato com a esfera B, ambas ficam com cargas negativas. Então o gabarito tem que ser a letra A mesmo. Tranquilo? Beleza? Então uma questão bem tranquila aí. Basta você ficar atento com essa questão aí do aterramento, lembrar da questão da eletrização por contato e também da eletrização aí por indução. Beleza? Então uma questão aí, conforme eu já falei, englobou 2 métodos de eletrização de uma vez só. Beleza? Então a primeira questão está resolvida, galera. Segunda questão. Em um dia chuvoso, você se encontra em um campo aberto, próximo a 3 objetos. Uma árvore, um trator com uma cabine aberta sem teto e um carro sem rodas, apoiado diretamente no solo, não conversível, com um teto. Para se proteger de relâmpagos, qual das opções abaixo você escolheria? Então, para a gente se proteger de relâmpago, ou seja, para se proteger de carga elétrica, a gente tem que ficar próximo a um objeto que tem a chamada blindagem eletrostática, beleza? Então a gente tem que ir para um local onde o campo elétrico interno vai ser nulo. Então a gente tem que ficar atento com a questão da blindagem eletrostática. Bom, se a gente fica no campo aberto, a gente não vai se proteger de nada, né? A gente vai estar sujeito à eletrização. Pode cair um raio na nossa cabeça se a gente ficar no meio do campo lá à toa. Se a gente for para debaixo da árvore, a árvore não tem blindagem eletrostática, tá? O carro, por mais que ele não tenha as rodas, né? Que as rodas no caso são de borracha, logo elas vão funcionar como isolante. Por mais que o carro não tenha as rodas, o carro ele tem teto, ou seja, ele vai ter uma camada metálica, ele vai ter uma blindagem eletrostática. Então, a gente tem que ir para dentro do carro, porque por mais que ele não tenha roda, se cair uma descarga elétrica sobre o carro, a gente estiver dentro do carro, a gente não vai sofrer essa descarga elétrica, porque a gente está blindado eletrostaticamente falando, tá? Subir no trator não faz sentido, a gente vai ficar exposto à eletricidade, tá? Subiria no trator e iria dirigindo para o trator por debaixo da árvore, também não faz sentido, tá? Então o gabarito aqui realmente só pode ser letra C de cachorro, beleza? Tranquilo? Então, olha, 2 questões resolvidas aí em menos de 5 minutos. Da sequência. Pismo 2004 agora, ó. O comportamento da membrana celular lembra as placas paralelas de um capacitor. Beleza. A figura ao lado mostra esquematicamente uma membrana com carga mais Q e menos Q
em sua superfície externa e interna, respectivamente. Sua espessura média é de D igual a 7 vezes 10 elevado a menos 9, e o módulo da diferença potencial entre a superfície interna e superfície externa é de 7 vezes 10 elevado a menos 2 volt. O campo elétrico no interior da membrana é considerado constante. O módulo, a direção e o sentido da força elétrica, aqui um íon sódio mais com carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb fica submetido no interior da membrana são respectivamente. Então, uma questão boa. E é até bom que eu reviso um conceito que eu não consegui revisar no decorrer da revisão ali, que é o conceito de campo elétrico uniforme. Quando a gente pensa em um campo elétrico uniforme, a gente pode calcular o valor do campo elétrico uniforme usando essa forma aqui, ó. A gente costuma usar isso aqui, ó. U Ed, mas por que U, gente? Não aparece U ali não. Galera, esse U diz respeito à diferença de potencial, tá? E diferença de potencial ali no exercício foi mencionado como sendo a letra V, tá? Mas varia de questão para questão. Mas essa é a fórmula para calcular, por exemplo, o campo elétrico uniforme, tá? E a gente sabe que o campo elétrico ele é dado pela força elétrica dividida pela carga de prova. Beleza? Até aí tudo bem, né? Tudo bem. Show. Beleza. Beleza, galera. Então, definição de campo elétrico a gente viu. E uma outra definição que eu queria deixar claro com vocês aqui é o seguinte, que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele sempre vai apontar para a carga negativa. Então, esse campo elétrico, ele tem esse sentido aqui, ó. Ele sai da carga positiva e aponta para a carga negativa. Isso aqui a gente chama de linha de campo. É uma coisa que não deu para revisar com vocês, mas é algo bem tranquilo. Sempre que a gente tem um campo elétrico sendo formado, esse campo elétrico ele vai apontar para a carga negativa. Tá? Ele nunca vai apontar para a carga positiva. Beleza? Show. Até aí tudo bem, né, gente? Tudo bem. Então, olha só. Usando aqui essa fórmula que eu passei para vocês, né? Então, a diferença de potencial é 7 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui vai ser exatamente igual a 7, ó, U Ed, né? Então, eu quero calcular o valor do E, que é o campo elétrico. A distância foi dada, é 7 vezes 10 elevado a menos 9. Né? Agora, olha só. Eu posso simplificar esse 7 com esse 7. Agora, o E, que é o valor do campo elétrico que a gente está procurando para o exercício, vai ser 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 9. Isso aqui, galera, é uma divisão de potências de mesma base. Como é que eu faço, Eugênio? Simples. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 2 menos 9. Então, o menos é da fórmula. Menos com menos aqui fica o quê? Fica mais. Então, isso aqui vai ficar, basicamente, 10 elevado a menos 2 mais 9. Você deve R$2, dá 9, fica com 7. Então, 10 elevado na sétima, Newton por Coulomb. Essa é a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb, tá? Porque olha só, unidade de força é Newton, unidade de carga é Coulomb. Então, unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Agora, olha só que legal, gente. A gente já tem o valor do campo elétrico. Eu quero calcular agora, Eugênio, a força elétrica, né? Isso, você quer calcular a força elétrica. Então, força elétrica. Esse Q, que é a carga de prova dividindo, pode passar multiplicando. Então, a força elétrica vai ser o campo elétrico multiplicado pela carga de prova. Beleza? Até aí tudo bem, gente? Tudo bem, né? Show! Vamos lá. Agora, força elétrica vai ser o seguinte. Vai ser campo elétrico, 10 elevado na sétima potência, multiplicado pela carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Então, aqui é produto de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, você deve 19, dá 7, fica devendo 12. Então, a força elétrica vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 12 newtons. Beleza? Só pelo valor que a gente encontrou, a gente elimina 3 alternativas. Ficamos entre letra C e letra D. Aí a gente tem, entre letra C e letra E, perdão. Aí a gente tem que lembrar daquele conceito que eu falei. O campo elétrico, ele vai apontar sempre para a carga negativa. Beleza, gente, tranquilo, até aí tudo bem. Mas olha só, a nossa carga, ela é positiva ou negativa? Olha só, fala que é o íon de sódio Na+. O Na+, galera, olha só. Vou até escrever para vocês. Isso aqui é o que a gente chama de cátion. Ou seja, é um composto que tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, ó, ele tem uma carga positiva. Ele tem uma carga positiva a mais do que cargas negativas, né? Então, ele é uma carga positiva, certo?
Então é um corpo que está eletrizado positivamente. Logo, a força elétrica vai ter o mesmo sentido e mesma direção que o vetor campo elétrico. Então a força elétrica vai estar mais ou menos assim. Então a força elétrica ela vai apontar do meio externo para o meio interno. Então o gabarito para a nossa questão vai ser letra E. Beleza? Então a gente tinha que lembrar de vários conceitos aí importantes. Beleza? Então o gabarito está aí, letra E. Agora, número 4, questão número 4 aí. É uma questão que trata sobre fluxo elétrico. Foi uma coisa que eu também não falei com vocês, mas fluxo elétrico é basicamente o seguinte: é uma grandeza que é dada pelo módulo do campo elétrico multiplicado pela área da superfície gerada multiplicada pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor área e o vetor campo elétrico. E o vetor área, galera, podem ficar tranquilos, isso aí caiu no piso uma vez só, mas eu estou explicando para vocês. Tá? E essa questão aí, ela era mais fácil do que parecia, tá? Muito fácil mesmo. Bom, galera, então vamos dar uma lida na questão. Considere uma região do espaço contendo apenas duas cargas pontiformes de mesmo módulo que, porém com sinais opostos, separadas por uma distância A. Beleza. Considere agora uma superfície imaginária fechada, finita, envolvendo completamente essas duas cargas. Uma superfície gaussiana. Beleza, uma superfície gaussiana. Beleza. Nessa situação, pode-se afirmar que... Vamos lá. Galera, olha só. A gente tem aqui uma certa superfície, tá? Uma superfície imaginária. Vou imaginar aqui qualquer coisa, tá? Então vamos supor que essa superfície aqui. A gente tem duas cargas pontiformes de mesmo módulo. Beleza? Então, a gente tem aqui uma carga que vale aqui mais que. A gente tem aqui uma outra carga que vale menos que. Uma carga negativa que vale menos que. Bom, se existe uma certa distância entre essas cargas, vai existir força elétrica entre elas, uma força elétrica de atração. Se existe força elétrica, vai existir por consequência campo elétrico. Então, a gente vai ter um campo elétrico diferente de zero. Então, a gente já sabe disso, que o módulo do vetor campo elétrico vai ser diferente de zero. Então, todas as alternativas que trouxerem algo acerca disso, não. Então, aqui fala, por exemplo, que o campo elétrico qualquer ponta da superfície gaussiana é zero. Então, elimina essa. Beleza. E essa aqui fala que o fluxo do campo elétrico é igual ao campo elétrico. Também dá errado. Ficamos aqui entre duas, galera. Olha só. O fluxo do campo elétrico é zero, o fluxo do campo elétrico é diferente de zero. Tá. Agora a gente vai verificar como é a questão do fluxo. E o fluxo, galera, ele é dado por essa fórmula aqui. Mas também existe uma outra fórmula, que é essa aqui, ó. O fluxo, ele é dado pelo somatório das cargas internas. Na verdade, não precisa nem colocar somatório. Seria somatório das cargas, mas eu vou colocar como sendo carga interna dividido pela permissividade, que é uma constante que é dada nos exercícios também. Concorda comigo que o somatório das cargas, ou seja, a carga interna dessa superfície é zero? Por que é zero, gente? Olha só, você tem uma carga positiva de módulo mais K e uma carga... Na verdade, você tem uma carga positiva aqui valendo K e uma carga negativa aqui valendo... Na verdade, uma carga positiva valendo mais Q e uma carga negativa valendo menos Q. Se você soma essas duas cargas, o somatório das cargas vai ser zero. Então, a carga interna vai ser zero. Logo, o fluxo vai ser dado por zero dividido por E. Zero dividido por qualquer coisa dá zero. Então, o fluxo vai ser zero. Tá? Então, guarda essa fórmula aqui, porque ela é bem importante. Tá? A gente pode calcular o fluxo de duas formas. Usando essa fórmula aqui ou usando essa fórmula aqui. Para resolver essa questão aqui, você tinha que necessariamente saber essa fórmula aqui, que é carga interna dividido por permissividade. Então, olha só, o fluxo ele não vai ser diferente de zero, ele vai ser exatamente igual a zero. Então, o gabarito para a nossa questão vai ser letra B de Brasil. Beleza? Tranquilo? Galera, se eu falei K aqui em algum momento, desculpem, tá aqui. Né? Tudo bem? Belezinha? Agora, vamos lá. Mais uma questão aí. Vamos lá. Considere uma casca esférica condutora de raio R, carregada com carga mais K em equilíbrio eletrostático. Uma carga de prova pontiforme negativa de módulo Q é colocada no centro dessa casca. Em relação à força elétrica e ao potencial elétrico, aos quais a carga Q fica submetida nessas condições, pode-se afirmar que... Então vamos lá, galera. Beleza, galera. Então vamos pensar melhor nessa questão aí, porque isso daí eu sei que, que isso pode ter ficado um pouco confuso, essa questão de potencial elétrico e tal. Eu sei que bater no olho nisso pode parecer algo confuso, mas olha só.
Potencial elétrico é uma coisa que a gente vai ver ainda lá em eletrodinâmica, tá? Diferença de potencial é uma coisa que vai ser muito vista. Então, a energia potencial elétrica, aquela que a gente já calculou no início da aula, é dada basicamente pela carga de prova vezes o potencial elétrico. Tá? Então, o potencial elétrico ele é dado pela letra V. Diferença de potencial, a gente costuma usar a letra U. Tá bom? Beleza. Agora, olha só. Presta atenção no que foi dito no exercício. A gente tem uma casca esférica. Vai ser uma parada mais ou menos assim, ó. É só a casca da esfera. É uma parada oca. Beleza? Deixa eu tentar fazer aqui mais didático. Vou tentar usar uma forma pronta aqui, porque com caneta fica bem difícil, né, gente? Então, vou colocar aqui uma... Então, isso aqui, basicamente isso. É uma casca, como se fosse um anel, gente. Tá bom, até aí tudo bem? Tudo bem, né? Agora, olha só. A gente tem aqui o centro dessa casca, né? Se é uma esfera, tem um certo centro C. Agora, olha só. Essa carga, ela tem uma carga mais que, né? Beleza. Então, essa carga aqui ela é positiva, ela é utilizada positivamente. A gente tem uma carga pontiforme negativa de módulo Q. Ela é colocada aqui no centro dessa casca esférica. Então, vou colocar aqui essa outra carga. Aqui, ó, ela está bem no centro. Ela é uma carga negativa. Então, ela tem carga menos que. Beleza? Bom, quando a gente está comparando duas esferas, quer calcular a distância, quer calcular a força elétrica entre esferas e tal, a gente leva em consideração a distância entre os centros. Tá? Então, força elétrica não tem aquela formuleta? K, módulo do produto aqui, Q1, Q2, sobre D quadrado. Esse D aqui, no caso, vai ser a distância entre os centros das esferas, entre os centros das cargas, no caso, se for cargas esféricas, né? Quando a gente pensa em pontiforme, é algo que pode ser apresentado como sendo um ponto, e um ponto tem um formato circular, beleza? Tranquilo. O mesmo vale aqui, por exemplo, a potencial elétrico. Tá? Potencial elétrico, se a gente for aqui fazer a dedução da fórmula, né, a gente sabe que a energia potencial elétrica é K, Qzão, Qzinho, dividido por D. Se você passar esse Q que está multiplicando e dividindo, vai ficar potencial elétrica é igual a K multiplicado por Qzão, dividido por D. E esse D vai ser a mesma ideia do D quadrado aqui. Vai ser a distância entre os centros das cargas, das esferas, né? Então, olha só. Como essas duas cargas que são esféricas, né? Esses dois corpos que são esféricos, eles são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro, a distância entre eles vai ser zero. Então, a força elétrica vai ser zero e o potencial elétrico também vai ser zero. Então, tudo que for diferente disso a gente elimina. Então, fala aqui que a força elétrica é constante diferente de zero, está errado. Aqui fala que a força elétrica é constante diferente de zero, está errado. Aqui fala que a força elétrica é nula e o potencial elétrico é constante diferente de zero, está errado. O gabarito para a gente vai ser letra D. Tá? Então está aqui o nosso gabarito. Beleza? Força elétrica é diferente de zero, não dá errado aqui já. Beleza, galera? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui para eu tomar uma água, que a minha garganta está arranhando bastante, vocês devem estar reparando. Então eu vou pausar aqui rapidinho, vou tomar uma água aqui e eu já volto, beleza? Bom, galera, vamos na sequência com a nossa aula e o professor cometeu uma gafe absurda agora há pouco. Eu pausei para tomar minha aguinha que eu estava precisando, só que eu comecei a resolver a questão do PISM em 2005 e eu não lembrei de ligar a câmera. Então, eu só fui reparar que não estava gravando quando eu estava no final da resolução. Então, para não ter que escrever tudo de novo e perder mais tempo, então vou deixar aqui já praticamente tudo pronto, só vou explicar para vocês o passo a passo. Então, é uma questão que pede basicamente para você calcular a constante eletrostática do meio. Basicamente, era para usar a fórmula de força elétrica. Foi dado que a força vale 1,44 vezes 10 elevado a menos 1. Falou que cada carga vale 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, as cargas são iguais. A distância é de 50 centímetros. Primeira coisa que a gente tem que ficar atento, a distância tem que estar em metros para bater com a constante, para estar respeitando as condições do sistema internacional. Então, 50 centímetros, para você passar centímetro para metro, basta dividir por 100, ou fazer uma regra de 3. 100 centímetros é 1 metro, x centímetros vai ser x metros, beleza? Então, a gente tem que levar em consideração a distância em metros. A gente substitui aqui os valores, a gente chega nesse produto aqui, ó, faz o produto, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, fica 4 vezes 10 elevado a menos 12, aqui embaixo 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado fica 25 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 10 elevado a menos 10 dividido 10 elevado a menos 12 dividido por 10 elevado a menos 2 é divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 12 menos menos 2. Menos com menos fica mais, então fica menos 12 mais 2, fica menos 10 aqui. Agora é só a gente fazer aqui um produtório, né? Aqui a gente pode dividir, por exemplo, por 4, aqui fica 1, aqui fica 36.
Aqui a gente pode simplificar por 25, aqui também. Aqui fica 1, aqui fica 4. Simplifica por 4 aqui, aqui fica 1, aqui fica 9. Beleza? Esse 10 elevado a menos 10 está multiplicando, passa dividindo. Fica K igual a 9 multiplicado por 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 10. Divisão de potência mesma base, quando você vamos abaixo subtrair expoentes. Menos 1 menos menos 10, menos 1 mais 10, deve 1 dá 10, fica com 9. Então, K igual a 2, é 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza? Basicamente era isso aí. Questão tranquila, que o professor deu uma bobeada absurda aqui durante a aula aqui, mas está tudo bem. Acho que deu para entender. É só jogar na fórmula, gente. Essa aqui era bem direta, tá? Vamos encerrar aqui agora com algumas questões um pouquinho mais capciosas, tá? Vamos lá! PISA em 2014, ó. A respeito da lei de Coulomb, marque a opção correta. Lei de Coulomb, galera, conforme eu já falei, basicamente força elétrica, tá? Então é essa fórmula aqui, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui num cantinho de novo, só para não ficar dúvida. Então, força elétrica é K multiplicado pelo módulo de Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado de Q1 e Q2. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a ideia básica que esse exercício está pedindo? Para a gente relacionar diretamente e inversamente proporcional. Qual que é a ideia, galera? Quanto maior for a distância, maior vai ser o número que vai estar dividindo aqui embaixo. Certo? Logo menor vai ser a força. Então a distância ao quadrado e a força elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for o produto das cargas, maior vai ser o valor da força elétrica. Então vamos lá. Vamos analisar aqui a alternativa ou alternativa. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional à distância entre as duas cargas. Não, é inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor a força. Guarda assim, ó, grandezas diretamente proporcionais. Elas, quando uma aumenta, outra também aumenta. Quando uma diminui, outra também diminui. Inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, outra diminui e vice-versa. Beleza? A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é inversamente proporcional ao produto de cargas. Não, ela é diretamente proporcional ao produto de cargas. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto de cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Perfeito. Perfeito. Temos o nosso gabarito. Beleza? Então tá aí, galera. Só pra gente não perder tempo. Beleza? Show de bola? Beleza, galera. Eu pausei aqui um pouquinho o vídeo para eu apagar aqui um pouco a lousa, porque essa questão é uma questão discursiva e ela vai demandar bastante espaço. Então vamos lá, galera. PISA em 2016 diz o seguinte pra gente. Vamos lá. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 que valem aí, ó, 1 microcoulomb menos 4 microcoulomb estão no vácuo. Fixos nos pontos 1 e 2, separados por uma distância de 60 centímetros. Então já é importante a gente passar para metro. Então, para passar para metro, basta dividir por 100. Então essa distância aí, em metro, vale 6 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Tá? Se você dividir 60 por 100, vai ficar 0,6, que é o mesmo que 6 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Tá? Então já estou fazendo uma conversão para facilitar a nossa vida aqui. Agora, olha só o que a questão perde. Ó. Vamos lá. Com base nessas informações, determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto médio da linha reta que une as duas cargas. Ih, rapaz, vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só, o ponto médio entre as duas cargas aqui, ó, olha só, a carga 1 está no ponto 60, a carga 2 está no ponto 120. O ponto médio vai ser a média entre 60 e 120. Concorda comigo? Então a média, 60 mais 120, 180. 180 por 2, 90. Então aqui vai ser o nosso chamado ponto médio. Vou colocar até um Mzinho aqui para diferenciar. E galera, qual que vai ser a ideia? A gente tem aqui no caso a carga Q1 como sendo uma carga positiva e a carga Q2 como sendo uma carga negativa. Então, olha só, a gente vai ter uma força elétrica de atração entre essas cargas, né? Então aqui a gente tem uma força elétrica de atração entre essas cargas. Só que, olha só, como a carga Q1 é uma carga positiva, o vetor campo elétrico vai ter o mesmo sentido do vetor força elétrica para a carga Q1. Então isso aqui a gente chama de E1, campo elétrico 1. Agora, a carga Q2, a carga Q2 ela tem sinal negativo. Então, o campo elétrico ele vai ter sentido oposto ao sentido da força elétrica. Então, esse aqui vai ser o campo elétrico E2. Então, galera, basta a gente calcular aqui no caso os módulos desses campos elétricos e somar, porque eles têm a mesma direção, a direção é a direção horizontal e o mesmo sentido. Quando a gente tem dois vetores com a mesma direção, o mesmo sentido, basta somar.
né? Isso aí é soma de vetores, tá, gente? Coisinha básica lá do Prisma 1. Como eu calculo o módulo do vetor campo elétrico? Bom, a gente já viu no início da aula que a gente pode escrever o campo elétrico como sendo a constante multiplicada pelo módulo da carga dividido por d quadrado aqui, tá? Lá na aula eu coloquei K, mas a gente só considera K quando a carga é positiva. Quando a carga é negativa, a gente tem que colocar esse módulozinho aqui para garantir que não vai dar negativo o vetor, tá? Então, o K, a questão, lá na prova discursiva do Prisma, fornecia o valor do K, tá? Era para a gente considerar 9 vezes 10 elevado na nona, tá? A distância aqui no caso vai ser de 60 até o ponto médio, né? Que vai bater 30, obviamente, tá? Então, 30 centímetros é o mesmo que 3 vezes 10 elevado na menos 1 metros. Isso aqui tem que levar ao quadrado. Então, K, o valor da carga, 1 vezes 10 elevado a menos 6. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza. Então, assim a gente calcula o E1. Tá? Então, vamos substituir aqui os valores, né? 9 vezes 10 elevado na nona. Na verdade, isso aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a 3. Vai ficar 9 vezes 10 elevado a 3 aqui. Beleza? Porque 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 6 multiplicado por 10 elevado a 9, conserva a base, soma os expoentes. Então, vai dar 10 elevado a 3. Aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 2. Eu posso simplificar esse 9 com esse 9. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2, 3 mais 2. Então, o E1 ele vale 1 vezes 10 elevado na quinta Newton por Coulomb. Beleza? Tranquilo? Show. Agora o E2, galera. O E2, mesma ideia, tá? A distância ali do 120 para o 90 também vai ser 30, tá? Então vai ser 9 vezes 10 elevado na nona, multiplicado por 4 vezes 10 elevado na menos 6. O módulo desse valor aqui é esse, tá? O módulo de menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 é 4 vezes 10 elevado a menos 6. O d ao quadrado aqui no caso, a distância vai ser a mesma, tá? Vai ser 9 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Simplifica esse 9 com esse 9. Bom, vai ficar 4 vezes 10 elevado ao cubo aqui em cima, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Vai ficar 4 vezes 10 elevado na quinta, Newton por Coulomb. Isso aí, no caso, vai ser o nosso E2. Bom, como esses vetores eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, olha só, o nosso vetor resultante, o E resultante, ele vai ser basicamente a soma desses dois vetores. Como eles têm o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, é só fazer uma simples soma algébrica. Sério, gente? Uhum. Então isso aqui, o vetor resultante, ele vai ter módulo de 5 vezes 10 elevado na quinta Newton por Coulomb. E o vetor resultante, ele vai ter essas características aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma seta para indicar. Ele vai ter direção horizontal, sentido esquerda para direita. Então, esquerda para direita. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Então, o módulo é esse aqui. O módulo de um vetor, galera, é o tamanho dele. A direção é a direção horizontal e o sentido esquerda para direita. Beleza? Vou voltar para o tamanho normal da tela aqui agora e eu vou dar uma apagada, tá, galera? Bom, eu vou aproveitar e vou tomar uma aguinha porque, né, a boca tá seca, beleza? Já volto. Beleza, galera? Para a gente encerrar a aula agora, só essa partezinha aí da letra B e a gente encerra a aula, beleza? Essa outra parte aqui já é referente à próxima aula, né? Se vocês pegaram aqui, ó, já é referente à próxima aula, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Está pedindo para determinar na letra B o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo à esquerda de Q1. Então, galera, a gente vai ter um ponto aqui, ó, à esquerda do Q1, um ponto P, onde o campo elétrico resultante vai ser nulo. Tá? E a gente tem que determinar, né, o ponto em si. Caraca, gente, como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos lá, vamos com calma. Com certeza esse ponto ele vai ter que ser menor do que 60. Tá? Não pode ser maior que 60, porque tem que estar à esquerda do Q1, né? Tá bom, como é que a gente vai fazer isso aí, Eugênio? Bom, para facilitar, ó, se você não bateu o seu print, bate seu print aí que eu vou precisar de espaço pra caramba agora. Agora eu vou ter que mexer com a equação do segundo grau. Ih, Eugênio, então é difícil. Pouquinho, mas dá para desenrolar essa questão. Vamos lá, com calma. Beleza? Deixa eu só apagar aqui,
Vou precisar de espaço. Vamos lá, galera. Então, olha só. Para o campo elétrico ser nulo aqui no caso, a gente vai ter que igualar os dois campos elétricos. Se a gente for pensar em um ponto P aqui externo, nesse caso, os campos elétricos, tanto o campo elétrico 1 quanto o campo elétrico 2, eles vão ter que ser iguais em módulo para eles se anularem. Quando isso vai acontecer, Eugênio? Vamos lá. A gente vai ter que ter a seguinte situação. O K vezes o módulo do Q1 dividido por uma distância, vamos lá, 60 menos x ao quadrado vai ter que ser igual ao módulo, vai ter que ser igual a K vezes o módulo de Q2 dividido aqui por 120 menos x ao quadrado. Por que eu estou colocando o x para os dois? Porque o x é o ponto que a gente está procurando, o ponto onde o campo elétrico vai se anular. Beleza? Tranquilo? Show! Então, olha só, eu posso simplificar esse K com esse K aqui, tranquilo? Agora eu vou ter que desenvolver produtos notáveis. Ih, Eugênio, aí eu não lembro. Galerinha, isso aqui é coisa de fundamental, tá? Mas eu vou fazer com vocês aqui, tá? Vamos lá. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. É o quadrado do primeiro termo. Isso aqui vai dar 3.600. É o quadrado do primeiro termo. Tá bom? É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O mesmo vale para o 120 ali. Tá? 120 menos x ao quadrado. Ih, Eugênio, como é que eu vou saber isso de cabeça? Você pode fazer num cantinho, tá? É porque eu tenho muita habilidade com isso. Tá? Já tive que trabalhar com essas questões de produto notável para aula particular e tal, então para mim isso é tranquilo. Já peguei muita turma em Picar, colégio naval, então tranquilo, tá? Vamos lá. 120 ao quadrado aqui, isso aqui vai dar 14.400. Menos, ó, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Beleza, até aí tudo bem, né? Mais ou menos, né? Calma, vamos lá. Agora vamos substituir aqui o que a gente já tem. O Q1, ele vai para colocar o módulo, tá? Vale 1 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido aqui por 60 menos x ao quadrado, 3.600, menos 120x, mais x ao quadrado. Nossa senhora, um monte de x, hein? Muito x. Agora, o módulo de Q2 vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 14.400 menos 240x mais x ao quadrado. Caraca, Eugênio, uma questão discursiva envolvendo isso aí tudo. Por isso que eu falo, tem que dominar bem matemática básica. 10 elevado a menos 6 ele aparece aqui e aparece aqui. Show! Então, agora, olha só, é só você fazer um produtório aqui. Multiplica cruzado aqui. Aqui vai ficar 4 vezes 3.600 vai dar 14.400. Menos 480x mais 4x quadrado. Isso aqui vai ser igual, vou trazer aqui para baixo. Isso aqui, ó, vai ser igual a 14.400 menos 240x mais x ao quadrado. Agora, se você passar todo mundo que está aqui no lado direito, do lado esquerdo subtraindo. Então, 14.400 menos 14.400, zero. Caraca, gente, já melhorou, né? 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. Já melhorou, né, gente? Melhorou bastante. Tá. Então, 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. Menos 480x mais esse 240 negativo passa positivo. Então, menos 480x mais 240x fica menos 240x. Isso aqui igual a zero. É uma equação incompleta de segundo grau. Sério, gente? Você faz o seguinte, ó. Você bota o 3x em evidência. Você bota o x em evidência, tá? X em evidência. Fica 3x aqui, menos 240 igual a zero. Galera, muito simples. Ó, para isso aqui dar zero, ou o x ele vai valer zero, ou isso aqui vai valer zero. 3x menos 240 valendo zero, então 3x tem que ser igual a 240. X tem que ser igual a 240 por 3, x tem que ser igual a 80. Galera, qual que é a ideia agora? O ponto ele tem que estar à esquerda do Q1, ou seja, um desses pontos aqui vai ser a resposta para a gente. São as possíveis respostas. Mas concorda comigo que o 80 está à direita do Q1? Então o 80 não pode. Então o gabarito vai ser zero. Então o ponto é x igual a 0 centímetros. Beleza? Então o gabarito para a nossa questão é esse. X igual a 0 centímetros. Beleza, galera? Bom,
Dessa forma a gente encerra aí mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar no comentário. Recomendo para o seu colega fazer a prova. Enfim, é isso. Valeu, fique com Deus. Não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.